da Mente Milionária, né? Mente Próspera. E hoje nós temos aí um show de conhecimento, de sabedoria para compartilhar com vocês. Vem muita coisa boa. Estará comigo hoje a Maria Rocha e, né, eu, no caso, Cíntia Mantello, estarei também falando hoje, nesse último dia. Então, eu quero falar um pouquinho, recapitular na nossa história. Iniciamos os nossos encontros para estudar a Mente Milionária, os Segredos, em março, no início da pandemia. E era um grupo de apoio para psicólogos, onde nós começamos a estudar. E nesse estudar, nossas vidas foram transformadas, a gente conseguiu passar daquela fase super difícil, que foi difícil para todo mundo, porque na pandemia todos estavam no mesmo barco, né? E aí a gente conseguiu é, superar essa fase, passar por ela focada em aprender, em crescer, em evoluir e compartilhar tudo isso com vocês, para o mundo, porque um monte de pessoas está precisando desse tipo de conhecimento que gera transformação de vida. E é por isso que estamos aqui hoje. O nosso objetivo é compartilhar o que nós aprendemos, o que mudou nossas vidas com vocês. Então sejam todos bem-vindos, se sintam abraçados, acolhidos. E aí já convido Maria Rocha para falar mais um pouquinho sobre ela e dar início ao nosso encontro de hoje, no sentido do assunto propriamente dito. Boa noite a todos, boa noite, Cíntia. É muito bom estarmos aqui, como você falou. Nós sentimos assim muita alegria mesmo em compartilhar tudo que nós vivenciamos, porque de fato foi assim um ano muito atípico, né, para todo mundo. Mas como foi maravilhoso essa problemática toda, porque aí nós nos colocamos em busca de uma solução para muitas outras situações, não foi? Então, assim, eu de fato, eu estou muito feliz de poder compartilhar com você, amiga, com todas as amigas, né, do Link PC. Muita gratidão, né? Eu agradeço muito a cada uma de vocês, em particular, por essa partilha, né? E como falamos em abundância, em riqueza, que bom que isso não ficou em ninguém, né? Em nenhuma de nós. Nós conseguimos, de fato, transbordar isso, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Não aguentamos, né? Não contemos em nós tudo o que nós aprendemos, tudo o que desenvolvemos, tudo o que nós descobrimos, podemos dizer assim, né? Porque somos em 6 psicólogas, e olha que somos muitas de nós pesquisadoras, muito estudiosas, nos reunimos para realmente apoiar uma outra nesse momento novo, e estamos nós aqui falando de mente próspera, mente abundante, que é o que? É essa riqueza realmente universal que vem, na verdade, chega para nós como uma novidade, porque nós sabemos que todos nós, né, na nossa formação, eu digo por mim, posso falar a minha idade, tenho 44 anos, e na minha educação escolar, na minha educação familiar, eu não tive educação financeira. E é uma parte muito importante, não menor e não maior, mas tão importante quanto todas as outras, né? E quando eu me vejo psicóloga e num passo atrás referente à vida financeira, como foi importante esse momento de entender que ela não é uma parte longe de nós, ela precisa estar muito perto, porque nós, na clínica, nós percebemos o quanto essa parte financeira é um agravante de doenças mentais, a gente pode dizer. Mas não porque ela é suficiente sozinha, é porque ela é uma parte muito essencial. Então, assim, hoje eu vou falar, né, dando continuidade aí a toda a nossa experiência com o livro, né, de T. Harv Eker, que nós
Vamos compartilhar com vocês aqui de uma forma mais clara possível. A minha parte especial hoje é um pouco mais técnica, mas eu fiquei muito feliz de poder compartilhar com vocês, porque, como eu disse, nós não tivemos essa educação. Então, é com muita alegria, muita honra que eu fico com essa parte, tá? Não vou dizer chata mais, porque isso era chato antes. Era chato antes porque estava distante de mim. Mas hoje eu vejo que é fundamental para que eu possa ser uma psicóloga plena, uma esposa plena, uma mãe plena, enfim, em todas as áreas, isso ser mais uma parte que eu não vou deixar mais de fora, tá bom? Então, nós aqui vamos refletir hoje sobre as pessoas de mentalidade próspera, no que elas focam, né? Durante muito tempo, nós acabamos prestando muito atenção, né? Assim, existe um pouco de repetição nesse tom, mas vou fazer como tem que ser, tá? Se tiver que repetir um pouquinho, a gente vai Fique à repetir, vontade, porque vai ser para aprendizagem. a gente precisa aprender. Isso mesmo. Então, nós vamos fazer isso. Então, as pessoas de mentalidade próspera, elas focam no patrimônio líquido. E as pessoas de mentalidade limitada, elas vão se preocupar ou vão focar no rendimento mensal. Eu pergunto para você, você que já está aí no chat, está no YouTube com a gente, você sabe o que é patrimônio líquido? Você sabe? Digita lá para a gente, por favor. Porque é muito importante a gente saber, ter consciência do que é o patrimônio líquido. E o patrimônio líquido, o pessoal está digitando aí, eu não estou vendo? Tem alguém acompanhando aí? Porque tem pessoas, né, na verdade, por falta de conhecimento e falta de aproximação, porque parece que essa área da nossa vida, que é a financeira, ela fica muito chata. E nós vamos perceber que isso foi ensinado para nós. Ai, que falar de dinheiro, controle, situação onde a gente precisa despender um pouquinho mais de atenção no momento presente, para lá na frente a gente poder ter um resultado maior, a gente acaba deixando de fora, né, da nossa vida. Então, você que está aí já respondeu? Se não, você vai ver num outro momento e eu gostaria muito de saber o que você sabe sobre patrimônio líquido. O patrimônio líquido é a nossa, né, é a sua riqueza. E quando a gente, vou propriamente aqui, a riqueza vai estar realmente relacionada ao seu dinheiro, vai estar relacionada à sua parte financeira mesmo, tá? Eu vou objetivar isso aqui. Então, o patrimônio líquido é valor, é tudo o que você possui. Desde o dinheirinho que você, ou o dinheirão que você tem na sua conta poupança, numa conta corrente, se você já está um passo à frente, se você já investe nas suas ações, se você tem imóveis, se você tem um negócio atual, não sei, né, qual é o seu ramo, aí você pode pôr também lá no chat para a gente saber qual é o seu segmento, o que você faz, se você é um funcionário, se você é um empregado, se você é um prestador de serviço, enfim, qual é a sua ocupação, né? Então, dentre tudo que você tem, deu para a gente saber, o que é o patrimônio líquido? Tudo isso contado em reais. Você vai fazer aí um levantamento de todos os bens e também contando o seu dinheiro em reais. E aí, depois que você souber isso em valor, você vai subtrair, você vai fazer uma continha de menos de tudo que você deve. É boleto de carro, é um boleto, não sei, né, o que você tem aí parcelado, o que você tem de financiamento, enfim, e você vai abater isso. E aí o resultado de tudo, né, do que eu tenho de riqueza, né, de patrimônio, menos o que eu devo, vai dar o nosso resultado. Essa é a nossa riqueza, essa é a sua riqueza, ok? Deu para entender? Se você entendeu, dá para gente um ok lá no chat, vai falando, vai se comunicando conosco.
E aí eu quero dizer, perguntar, né, na verdade, para você. Você está acima da média do, do pessoal, né, do brasileiro, do paulistano, né, da sua cidade aí, do seu estado, não sei de onde você está me ouvindo, mas você está acima da média das pessoas aí, do seu local de trabalho? Eu acredito que sim, por você estar aqui ouvindo nossa live, né? Mas você, quanto mais ganha, mais você gasta? Ou você está acima da média, você já consegue entender que que você não pode gastar o tanto quanto você ganha. E aí nós vamos entender que é, vamos pensar assim, o segredo, né? Não está no quanto nós ganhamos, está no quanto nós deixamos sair, o quanto nós de fato gastamos. Esse deve ser o nosso foco para essa riqueza aparecer, né? Para esse rendimento de fato, para esse patrimônio líquido, ele de fato fluir. Então, assim, se você é daquela pessoa que, nossa, eu estou ganhando X valor e eu tenho um carro X, e de repente eu passo a receber um valor, ou seja, do meu negócio, ou seja, do meu emprego, enfim, e eu quero adquirir um carro muito maior, eu preciso ver aí como que é que está a situação, né? Porque se quanto mais eu ganho, mais eu gasto, é um risco, você está pondo em risco aí a sua riqueza, tá? Então, assim, se você é uma pessoa que neste momento está focado, quer aprender algo, né? Como nós aqui, todas nós aqui, então vamos dar um stop. Não, pera lá, eu quero estar acima da média. Da média da minha classe de trabalho, da minha profissão. Não estou falando de arrogância, tá? Não estou falando de comportamentos doentios, não. Estou falando de pessoas saudáveis que querem, de fato, ter uma qualidade de vida no futuro, que pensa numa situação financeira de independência, enfim, né? Não sei qual o sentido da tua riqueza, mas o seu objetivo pode ter um outro destino fora do que a média, né? A média aí funciona, tá bom? Aí eu preciso passar aqui que nós temos muitas informações importantes, tá bom? Então, assim, eu já vou já dar um exercício para todos, tá bom? A dica mais importante, né, desse processo de nosso patrimônio líquido, da nossa riqueza, é nós entendermos que nós precisamos focar, tá? Então, assim, você conhece o patrimônio líquido, né? Você pode aí já pegar sua canetinha, seu caderninho, e vai fazendo as suas tarefas aí. Já começa hoje, não deixa para amanhã, tá? É importante você começar hoje. Como que está o seu patrimônio líquido? Então, aí numa planilha simples, tá? Se você aí conhece o Excel, o básico já vai te dar uma ajuda muito importante. Você vai fazer uma planilha simples. Pensa assim, de um zero até um 10. Um 10 ou do zero até seu objetivo, quanto de líquido, né? Quanto de patrimônio líquido você quer. Você começou do zero, então você vai lá e pôr a sua meta mensal, sua meta semestral, apesar de que a dica é para que de 90 em 90 dias você faça o quê? O seu foco. Lembra que a gente está falando aqui é do foco para que ele possa expandir. Você já ouviu muitas pessoas dizer que o porco só engorda aos olhos do dono? É mais ou menos isso. Por quê? Porque você olhando, você está realmente cuidando, né? E aí você sabe que tudo que a gente cuida cresce. Isso é na afetividade, isso é no filho, isso são nas amizades. E a gente já imagina, se você tem um amigo e você nunca liga para ele, espera lá, que amizade é essa, não é verdade?
Você tem um filho, uma filha, se você não dá atenção, enquanto ele não cresce, ele é um bichinho. E aí depois cresce sem educação, você mesmo é a primeira pessoa a criticar os comportamentos inadequados. E às vezes foi o seu olhar ausente, tá? Então vamos lá, planilha simples, certo? Do zero até o seu objetivo, ok? E aí você vai de 90 em 90 dias incluir seu novo resultado depois dos cálculos. Então, hoje é que dia, né? Vamos pensar em que dia você está hoje. Então, você vai contar de hoje mais 3 meses. Como que está seu patrimônio líquido hoje? Então, daqui 90 dias você vai ver o que você pagou, o que você quitou, né? Estamos aí finalizando um ano, finalizando um processo. Qual é o seu resultado hoje? E aí, daqui 90 dias, você vai fazer de novo esse cálculo, certo? E aí, desse modo, você vai ver, você vai focar, você vai estar cuidando e com certeza você ficando mais rico, a sua riqueza aumentando. Porque a ideia é que quando a gente foca, se expande, quando a gente cuida, né? O que a gente cuida está crescendo. Então, quanto mais atenção a gente dá, mais fluidez, né? E o resultado vai aparecer, ok? Então, a maioria de nós, eu não vou dizer infelizmente, né? Porque nós estamos aqui para que a gente possa, de fato, ter essa percepção, reconhecer, e sem vergonha, tá? Sem timidez. O importante é falar, não, realmente eu nunca cuidei, por isso que realmente nunca fluiu, por isso que nunca aumentou, por isso que eu realmente tive muita dificuldade. É algo que eu sempre quis rejeitar, eu quis sempre longe de mim. Ai, que o meu marido, que meu filho, ai, que o gerente do banco, que qualquer pessoa, menos eu, cuidasse da minha riqueza, não é verdade? Então, meu pai, minha mãe, enfim. Então, a maioria de nós não aprendemos a administrar o nosso dinheiro. Nós aprendemos, sabe o quê? Nós aqui, brasileiros, paulistas, talvez pernambucanos, enfim, não sei onde é que você está aí do país, nós aprendemos a administrar contas, não é verdade? Eu falo isso sem vergonha para vocês, sem constrangimento algum, porque eu não tive educação financeira. Então, o que eu fazia? Meu salário, né? Até então eu era remunerada, enfim, fazia lá o meu cálculo, meu olerite, chegava e eu já tinha lá minha listinha, minha agenda, porque eu sempre fui bem responsável com as minhas contas, mas toquei, paguei, restou, né? Restou um restinho, como dizem, e pronto. Eu administrava meu dinheiro e na clínica, Cíntia, né, e todos aí, eu tenho compartilhado com meus pacientes, né, em algumas situações que cabe, né, esse compartilhamento, e foi muito engraçado que no atendimento, um paciente dizer, não, minhas contas estão tudo ok, né? Não estou administrando bem minhas finanças, né? Numa avaliação que nós estávamos fazendo. E aí eu fiz uma pergunta inusitada, e ele engasgou. Eu falei assim, ah, é mesmo? E você já tem quanto de patrimônio líquido, né? Como que está seu patrimônio líquido? Na verdade, eu quis impactar ele, né? Ele falou assim, ah, eu falei assim, o que que você tem pago? O que que você está pensando? Quais os seus objetivos futuros? Enfim, ele falou assim, não, eu estou super tranquilo, não tenho conta, estou conseguindo pagar as contas. Aí foi quando a gente refletiu sobre isso. Então, assim, ele é um ótimo administrador de contas até aquele momento. E aí, então, ele se interessou. Ele foi às nossas lives, eu estou conseguindo compartilhar com ele e está fazendo muito sentido para ele. Porque até então era para poucas coisas que ele fazia. E hoje ele está conseguindo, e a gente vai compartilhar um pouquinho aqui bem rápido, como é essa forma, né, da administração do nosso dinheiro. Esse é o ponto onde a gente consegue realmente enriquecer. Tá? Isso eu, não tô, eu estou focando aqui na riqueza financeira,
Mas até o final nós vamos ver que não se resume, não é só isso, hoje, tá né? bom? Então, assim, eu vou falar para vocês um pouquinho dos mitos e das verdades sobre o nosso dinheiro, sobre a nossa administração de dinheiro. Perco a liberdade se controlo o meu dinheiro. Escreve para mim se é mito ou se é verdade isso. 1, 2, 3. É mito, tá, gente? É mito. Então, na verdade, o que é verdade é quando nós administramos, aí sim nós estamos caminhando para nossa liberdade. Porque tem pessoas que falam assim, ai, não, vou ficar controlando meu dinheiro, isso vai tirar minha liberdade, ai, não vou conseguir fazer o que eu penso em fazer naquele momento, ai, eu vou até um shopping, eu vou dar um passeio, enfim, eu vou ter que ficar controlando o que eu gastei, enfim, isso vai tirar minha liberdade, pelo contrário, ok? Então, mito e a verdade. Nós não aprendemos dessa forma, tá? Ah, eu não tenho dinheiro suficiente para administrar ainda. E mito ou verdade isso? Você pode dizer lá pra gente, tá bom? Isso é um mito, porque se você for esperar ter um volume de dinheiro para você pensar em administrar, você está fadado a nunca ter dinheiro, porque quanto mais você demorar para administrar o que você acredita que é pouco, você está fadado ao fracasso quanto ao seu objetivo. Então, a verdade é o quê? Quando eu começo a administrar as minhas finanças, eu terei dinheiro. Seja um salário mínimo, seja R$ 10, porque já vou dar um spoilerzinho aqui, Cíntia. Nós vamos trabalhar isso num produto que nós desenvolvemos, ensinar finanças para os nossos filhos. Então, os nossos filhos vão ter essa oportunidade de guardar um pequeno dinheiro, um valor pequeno, mas ele vai começar, e isso pode ser a riqueza dele futura. Então, não espere você ter dinheiro suficiente, como, né, o mito nos diz, e de fato você, a partir do que você tem hoje, o que você tem na carteira? Eu te desafio a abrir sua carteira e ver quanto você tem. E aí você começar a fazer aí os seus cálculos, tá bom? Por exemplo, né, de uma dieta. Quando a gente pensa em dieta, já pensou eu falar assim, eu preciso emagrecer 20 quilos. Ah, mas eu só vou começar a dieta quando eu emagrecer 10, porque aí os 10 eu consigo com a dieta, né? Então aí nós, como assim, né? Na verdade, então, é com o pouco que eu tenho e é hoje. Hoje é o dia onde tudo acontece. O ontem já passou e o amanhã pode não vir. Então é hoje, tá bom? Então nós precisamos o quê? Adquirir novos hábitos, né? Nós temos aí muitos dizeres, né? Muitos provérbios, né? Que a gente já sabe, o hábito faz o monge. O monge não chega lá monge. São as atividades do dia a dia, são o labor, é o trabalho, é o treino, né? É a prática do dia a dia que vai nos fazer ser quem nós queremos ser. Um atleta, ele não se torna atleta sem o treino. Eu sempre falo para os meus pacientes, ninguém chega numa barriga tanquinho. Eu falo que a parte mais difícil de se fazer, para mim é a panturrilha, que é a gente fala a batatinha da perna. Precisa de muito treino para você conseguir definir ela. E olha que eu nem sou de academia, mas eu sei que é muito difícil. Então, para que nós possamos ser essas pessoas abundantes, essas pessoas prósperas e definitivamente, né, administradoras do nosso dinheiro, eu não estou falando de quantidade, né, eu estou falando de qualidade de compromisso, de realmente administração. Então, ok? Vamos começar um treino. Não tem problema quanto tempo isso dure. Se você é mais jovem, né? Eu falei na minha idade, se você é mais jovem, você está na vantagem. Porque você pode ir muito mais longe do que você imagina, ok? Verdade. Então, a quantidade de dinheiro não é o mais importante.
e sim é o hábito. Então, por isso que no nosso treinamento, que nós vamos conversar um pouquinho mais para frente, a gente nós propomos um treinamento desde a infância do seu filho, da sua filha, de um adolescente, né, de um jovem, enfim, você que é empresário, você pode desenvolver isso com o hábito. O importante é começar já a administrar, ok? Então, eu vou passar rapidinho no como são, quais são os hábitos, tá, Cintia? Acho que a gente já está em tempo de. Por exemplo, a conta da liberdade financeira, que você vai ter lá 10% colocado, tá? Entregue para essa conta de liberdade financeira. Você pode trabalhar isso com sua filha, seu filho, no pote da liberdade financeira. Esses são todos os dias, não importa o valor, não é o valor, é a quantidade, é o hábito. Vamos começar? Imagina um pote aí, tá? E nós vamos iniciar essa prática, ok? Vamos começar a desenvolver esse hábito. O valor não importa. O que vai ser importante é o quê? É a prática, é eu fazer com que aquilo me atraia. E eu vou ser um imã para aquele hábito. Então, como eu faço, ele vai vir para mim. Então, vai ser um ciclo que vai e vem, vai e vem. Quanto mais eu coloco, mais eu vou ter para pôr, e assim vai acontecendo, tá bom? Então, precisamos entender, como eu já disse lá no princípio, que é o equilíbrio em todas as áreas. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Aqui na orientação, né, que nós aprendemos, a primeira é a conta da diversão. 10% dos seus rendimentos é para a conta da diversão. E a regra, tem uma regra para essa conta de diversão, é zerá-la todo mês. Não pode falar, eu não vou gastar muito para diversão esse mês. Não, 10% que você separar, você vai se divertir. Sabe por quê? Porque senão você vai sabotar o seu objetivo da riqueza, só por isso. Porque se você trabalhar muito, você poupar muito, você investir muito em instrução financeira, você pagar as contas de casa, separar para doação e você. Aí vai chegar um momento que você vai falar, nossa, eu estou cansado. O que, que eu estou fazendo por mim? Como assim? Enfim, aí você sem ter a certeza da orientação, você vai fazer qualquer coisa, menos o que é preciso fazer, ok? Ô, Maria, Então, oi, Maria, oi como a sim. mente próspera, né, fala sobre qualidade de vida, né? Alcança todas as áreas, não é só adquirir dinheiro. E aí vem um Isso, pensamento, aquela crença. Tem gente que os pais falaram assim: guarda dinheiro para uma hora ruim, guarda dinheiro para um momento difícil, porque ela sempre vem. E aí a pessoa uhum, não percebe que não se consegue se divertir. Ele acaba sendo uma pessoa até assim um pouco avarenta, ganha dinheiro, guarda dinheiro, não mas para esse momento ruim. E aí onde vem, né? Se você isso, guarda para um momento ruim, todo mundo pode acontecer um momento ruim, mas você tem que perceber que esse dinheiro vai ser pesado. Você não vai desfrutar dele com alegria porque ele é para um momento ruim. E não vai, porque a isso, vida não é só, né, de para trabalhar. Aí da importância de desfrutar desse dinheiro com prazer, sim, né? De porque você faz falou parte. todo mês fazer um mimo para você. Desfrutar, eu tenho prazer, eu agradeço, ficar agradecido e desfrutar daquilo que é a sua conquista. Sim, Diferente. Agora imagina a pessoa que pensa que eu não posso me dar esse prazer, esse luxo, porque eu preciso guardar dinheiro para um momento ruim. uhum. Triste. Você sabe que Autopunitivo, tem uhum. muita gente que fica preso nisso, né, Maria? E não consegue saborear a vida, não consegue desfrutar de um momento de prazer consigo mesmo e com as pessoas que Isso. amam. Verdade. E é assim, é fantástico, né, essa leitura que nós estamos fazendo aqui com a psicologia junto, porque de fato é isso. E nós caminhamos para esse equilíbrio em todas as áreas. Então, assim, se você tem essa crença, né, se você tem essa mente, se você aprendeu desse jeito, nós estamos aqui para quebrar esse paradigma,
para quebrar essa forma de você pensar. Não, é trazer, né, a crença de merecimento. Poxa, eu trabalho, eu preciso desfrutar, eu preciso ser feliz com tudo que eu sou. É bom poupar? Tanto que aqui tem 10%, tá? Para conta da diversão, 10% para poupança, né? Para área de despesas a longo prazo, 10% para instrução financeira, tá? Nós estamos fazendo aqui essa live gratuita, mas você deve reservar 10% para esse conhecimento, para se aprofundar nisso, porque existem pessoas especializadíssimas, super preparadas, para nos fazer ser preparados para os momentos difíceis, nos desfrutar do que nós trabalhamos, tá? Ô E Maria, depois, e oi, nesse esse valor de investimento que você falou, separar para investir, onde entra a importância de uma terapia, de uma psicoterapia, né? Porque sim, os maiores limitantes, às vezes nem é a falta de condição, às vezes a pessoa trabalha, tem o seu trabalhinho ali certinho, ganha um dinheiro razoável, mas ela não consegue identificar o que limita ela sozinho. E aí ela fica assistindo, vendo os outros desfrutar da vida, vendo os outros ser feliz, e ela não consegue viver os sonhos, às vezes nem arrisca de sonhar. Então, esse investimento, psicoterapia é investimento. Psicoterapia é com investir em si certeza. próprio, em seu desenvolvimento, né? Sim, aí tem uma aqui, Cíntia, que 10% para instrução financeira e 50% para as necessidades básicas. E eu digo para você que hoje uma psicoterapia é uma necessidade básica. No século XXI, somos muito desafiados, muito mais do que há 20 anos atrás. O mundo que os nossos avós, pais tiveram não é o mesmo. E Ô hoje, né, Maria, e nós estamos. depois da pandemia, é raro é quem não precisa de terapia. Verdade, como aumentou, né? Nós aqui estamos aqui e somos testemunhas, né, de como as pessoas começaram a nos procurar, aumentou muito a demanda, né? Por um lado, né, assim, é promissor para nós, mas assim como e de fato Tá? como as pessoas chegam e falam assim, Já nossa, eu vou não sabia adiantar. que Não é erro era meu, tão tá? bom, que não Ah, precisava você eu vai ter ficar um brava. comprometimento mental para eu estar Lembra que o aqui. Sérgio pediu E para olha, eu eu estou tentar conseguindo salvar a lidar, eu Natasha do estou segundo conseguindo me DM e a compreender, Thalita do entende? A terceiro? lidar com aquilo que era muito A Natasha desafiador. mandou atividade para mim. E aí, seguindo aqui, 10% para conta das doações, filantropia, é o altruísmo, você que é de uma religião, você pode compartilhar isso com pessoas mais precisadas, isso faz parte, tá, da natureza humana, isso é essencial para o equilíbrio humano, tá? Porque o Não é só Papané, uma, ele conseguiu colocar um cara de não sei volta, que que era. adjetivo que eu Tinham, daria, não, tinham tirado ele é daquela fundamental leva para de o ser 30, humano, tá? mas ele conseguiu colocar 10% esse para cara de Ô volta. doação. Maria, o bem-estar Porque é tipo assim pra psicológico, né? ganhar Porque a grana, né? Mas psicologia o positiva, cara ela tá na comprova realidade, através né? de Então, aí pesquisas não sei que se. quando a pessoa contribui aquilo que tem com outro, fazer bondade faz bem. E faz bem não é só para quem recebe, não. Faz bem para quem dá. Sentimento de Eu ser digo, útil, de compartilhar com o Hum, próximo. hum. E se eu você vê essas digo que é pessoas mais. ricas, muitos ricos, milionários. Eu já assisti o filme do Billy Graham. Billy Graham não, eu toda hora eu troco. Como é o nome dele? Bill Gates, que eu sou fã Bill dele. Gates, isso. Isso. E ele, você precisa ver o que mais move ele. Ele fala assim, eu tenho uma mente diferenciada e nem todo mundo tem acesso ao conhecimento que eu tenho, à tecnologia que eu tenho. Então, eu vou colocar a minha mente, meu conhecimento a serviço de ajudar essas pessoas menos favorecidas. Então, ele tinha um propósito. Não era Uhum. esse rico por ser Eu rico. concordo, E aí, mas quando o ele, problema é e o que não propósito dá dele pra era o fazer quê? tudo, Aí né? ele Tem era muita sempre coisa pior ajudar as agora, por pessoas exemplo, né? muito carentes da África, ele simpatizou muito com aquele ambiente lá. E aí, quando a filhinha Porque dele alguma coisa ia nasceu, ficar de fora, entendeu? ele Então, e a esposa dele percebeu o eu seguinte: pensei, bom, se qual a minha prioridade filha número 1? tiver uma Distribuir? diarreia, Então, é só eu atravessar a né? rua e ir numa farmácia, comprar um remédio e tá tudo bem. Crianças Ó, na África morrem de diarreia. eu, por exemplo, eu Como ainda tô assim? arrumando a E foto aí ainda, imagina, mas tô eles na metade colocaram, ainda. abriram Falta, né? empresas, fizeram todo um movimento, ganharam mais.
para poder ajudar e financiar a vacinação contra algumas coisas lá na África. Então, olha que lindo, né? Então, o que impulsiona ele para ganhar mais, e ele fala muito isso, Uhum. nem todo mundo tem o acesso que eu tenho, tanto de inteligência, porque ele se reconhece um ser muito desenvolvido, ele sempre foi diferenciado desde criança na escola, mas até mesmo de possibilidade de vida. Ele reconhece que aquelas pessoas lá, elas não tiveram oportunidade, né? Mas aí ele falou, eu posso ajudar, se eu puder ajudar, eu vou fazer isso. Olha que bacana. E como é que ele se Fantástico. sente? Feliz, né? Realizado. Não é ser rico por ser, jogar dinheiro para cima. Uhul! Não é isso. Financiar, né? Não é isso. Mas É você viver contribuir com a uma. humanidade. Isso, contribuir com a humanidade, para o bem do próximo. E você, quanto mais você ter possibilidades e você disponibilizar, É, isso ó, eu vai só não toquei da voltar, Natasha né? agora que eu Isso cheguei na Volta, sala sempre retorna. dela volta. É e, isso mesmo, isso e que ele mexi na fala, presença né? dela. Falei, Isso. E só para finalizar, então, aí 10% computador para aí. liberdade Beijo, tchau. financeira, que vai ser lá a sua riqueza, tá? Porque a poupança lá em cima é para as despesas de longo prazo. Ah, eu quero comprar um carro, quero comprar algo maior, né? O que seja aí, um apartamento, um sítio, enfim, ok? E aí o resuminho, Cíntia, só para eu entregar para você a palavra. Assim, ou você controla, ou você administra o seu dinheiro, ou ele vai controlar você. Controlar no sentido de, não, não pode comprar, porque você não vai dar conta de pagar. Enfim. Então, para controlar, você tem que administrá-lo, ok? E a confiança é a força que você adquire quando está nesse controle. E essa certeza de que você está bem, você está administrando bem, né? Como a Cintia finalizou, já é um fechamento para mim, transfere para as outras áreas da sua vida. Porque quanto mais você tem, mais feliz, mais aberto, você não tem impeditivos, você é uma pessoa, né? E aí você vai. E isso gera você ser mais comprometido com você. Porque aí você vai se comprometer cada dia mais com você. Porque você está feliz, você está no equilíbrio, está fazendo o que você acha que deve fazer, está no lugar certo, fazendo o que você deveria fazer. E aí é onde existe essa plenitude. E eu estou muito feliz de poder compartilhar esse pouquinho, né? Porque nós temos é muito extenso, mas eu quero passar a palavra para você, Cíntia. Tá Mas, bom? ó, tendo algum insight, pode colaborar aqui, tá? Como eu Com fiz. Você certeza. já será bem-vindo. E você, qualquer uma de vocês, viu? Maria, Sueli, as outras amigas que estão aqui. E aí eu fiquei pensando, né, para dar introdução ao meu tópico. E agora, né? A gente tem esse conhecimento. Minha vida, por onde eu começo? Por onde é que eu começo a mudar de vida? Por onde é que eu começo você falou aí de ter esses montes, né, vários, guardar dinheiro em várias contas, né? Separar o conta, o cofre, Hum, ou bolsinhas, o que você achar melhor, separar para várias coisas. Mas, Maria, agora eu só tenho dinheiro para pagar conta. Primeiro, você tem que partir da consciência onde você está e onde você quer chegar. Parabéns se você percebeu que só paga a conta e quer mudar isso. Começa por aí, a conscientização, né? E aí, após a conscientização, você vai primeiro o quê? Colocar isso em ordem. O que é que está minando as suas finanças? Para onde é que esse gasto está indo mais gastos? Por qual motivo estou gastando muito com essas coisas? Então, daí a importância de você, às vezes, fazer um controle, sabia? Às vezes quinzenal ou mensal, anotando tudo que você gasta para você ter entendimento do que tem sido abusivo nos seus próprios gastos. E aí você vai perceber quanto você comprou de coisas que era desnecessário e o seu dinheiro está indo pelo ralo. E aí você acha que só está ganhando para pagar a conta, mas aquele dinheiro poderia ser encaminhado para outra coisa se você não tivesse gastado com coisas supérfluas, com prazer imediato, né, Maria? Então, verdade. aí o princípio agora que eu vou trabalhar é as pessoas prósperas, elas põem o seu dinheiro para dar duro por elas.
E as pessoas de mentalidade limitada dão duro pelo seu dinheiro. Então você fica falando assim, pensando assim, você acha que rico não trabalha? Pode ser que ele não esteja trabalhando neste momento. Sabe por quê? Porque ele trabalhou duro para construir um patrimônio e fazer com que o dinheiro trabalhe para ele. Isso é muito interessante. Ele trabalhou duro para fazer o dinheiro trabalhar para ele. Sendo que a mentalidade limitada, as pessoas pobres, elas trabalham duro e vai trabalhar a vida toda, como a Maria falou, para pagar a conta. Essa é a diferença. Então, você precisa aprender a fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Como faz isso, Cíntia? Como eu falei, gente, conscientização. Quem você quer ser? Onde você quer chegar? Tá bom do jeito que tá? Se tiver bom para você, tudo bem. Agora, se não tá bom, eu não quero trabalhar só para fazer pagar conta. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um casal. Eles tinham uma quitanda que vendia de tudo, sabe? Vendia cigarro, bebida, docinhos, aquelas Uhum, vendinha. sim. Trabalhou a vida toda com moedinhas. Sabe o que eles fizeram? Só que eles economizaram. Não gastavam desnecessariamente. E eles conseguiram, com 59 anos, se aposentar com uma boa renda. Percebe como você Fantástico. precisa ter essa renda passiva que a Maria explicou? A renda passiva é fazer com que o seu dinheiro trabalhe por você. Então, todo mundo, até os que são ricos hoje, milionários, eles tiveram tempo de trabalhar duro, certo? Determinaram metas, mas eles fizeram com que esse dinheiro trabalhasse para eles. Então, você precisa saber, né, qual é a sua meta? Onde você quer chegar, né? Quando é que você vence o jogo? Quando é que tá bom para você? E aí fazer uma meta e atirar. Se eu não me engano, quem não atira, se for para atirar, vou atirar. Se você quer acertar a lua, atire pelo menos nas estrelas, mas atire. Ou seja, se arrisque, se aventure. Nessa pandemia, quanta gente se reinventou. Nós, psicólogos, se reinventamos. Nós, assim, é, o Instagram, as redes sociais se tornaram a Paulista, onde todo mundo está lá apresentando seu trabalho. E nós, psicólogos, para levar saúde mental para as pessoas, fomos para o Instagram, sim, falar de saúde mental, ensinar as pessoas a ter qualidade de vida, a como lidar com sua ansiedade, com sua depressão. Então, gente, a gente se reinventou. Então, tem gente que sente e chora, tem outros que se reinventam. Quem é você desses dois? O que sente e chora ou o que se reinventa? Interessante, né? Então, vamos lá. Então, os ricos, eles trabalham com propósito de parar de ter liberdade financeira. Não é para trabalhar para a vida toda, é para ter liberdade financeira. O que é ter liberdade financeira para você? Quem puder, digita aí no chat, o que é liberdade, o que é ter liberdade financeira para você? É poder, qualquer dia, poder sair com seu filho e ir para o parque, é poder fazer um passeio maravilhoso com a esposa, ir para um hotel fazenda. O que seria liberdade financeira? Você poder ir e vir, poder ajudar um familiar que está precisando. Então, gente, quando você pensa em liberdade financeira, o conceito é o seguinte: é a capacidade de viver o estilo de vida que você deseja, sem precisar trabalhar, nem depender do dinheiro de alguém. Olha que interessante. Isso é um nível de liberdade financeira. Estamos trabalhando para isso. Então, imagina, você consegue se visualizar tendo liberdade financeira, tendo qualidade de vida? Então, é importante, se você não consegue nem se imaginar, quanto mais difícil, mais longe você vai estar de alcançar essa liberdade financeira. Então, pensa como seria a sua vida se você tivesse muito dinheiro. Quando pensa nisso, o que que vem na sua mente? Você poderia ajudar mais a sua família, você poderia realizar mais sonhos, a fazer obras de caridade. Quem seria você? E assim, uma forma de você ter dinheiro passivo, a primeira é a conscientização. Segundo, você precisa, pagou suas dívidas, né? Conscientizou que quer mudar de vida,
Agora você vai pagar suas dívidas. Se você tiver muitas dívidas, precisa zerá-las. Então, ir fazer um plano de ação, fazer uma avaliação, anotar tudo para zerá-las. E aí você começar a investir, ter essa renda passiva. Essa renda passiva pode ser investimentos, que você investe e aquele dinheiro trabalha com você, por você, né? Como, por exemplo, fundo de investimento, mercado financeiro, ações, certo? Existem inúmeras possibilidades. E a outra possibilidade é através de imóveis ou de uma empresa, né? Você ser sócio ou abrir uma empresa e fazer com que aquele negócio trabalhe por você. Então, isso também é considerado uma segunda fonte de rendimento passivo, certo? E a ideia é que o negócio e não você funcione e produza valor para as pessoas. Então, gente, isso dá uma possibilidade assim que é gritante, ó. A ideia é que o negócio e não você funcione e produza valor para as pessoas. O que você sabe, o que você tem que pode produzir, né, contribuir para a vida das pessoas. Toda empresa hoje que hoje existe, ela começou com esse princípio pequenininho. A empresa de tintas começou, né, através de uma necessidade que era produzir tinta para tornar as casas das pessoas mais bonitas. E ali ele descobriu uma necessidade e são empresas hoje multinacionais. Assim foi com toda a empresa, até empresas de água mineral, né, gente? Matar a sede das pessoas na rua. E tem muita gente ganhando muito dinheiro vendendo água no farol. Então, assim, claro que, né, tô dando só um exemplo, tá? Ou seja, comece por algum lugar, mas pense fora da caixinha. O que é que você tem que pode produzir valor para as pessoas, agregar? Então, assim, hoje, o mundo digital, ele é um mundo abrangente e a tendência é crescer cada dia mais. Tem público para tudo que é tipo de coisa, sabe? De conhecimento. Então é importante você pensar fora da caixinha e pensar nessas possibilidades, né? E aí o primeiro passo é isso. E aí você fala, ai, Cíntia, eu não consigo me imaginar com uma renda passiva. E sabe por que que a gente não consegue às vezes? Porque a gente tem dificuldade de mudar. Primeiro, pode ser por causa da nossa programação mental, que nós estamos condicionados, nós não fomos ensinados desde criança, né? Desde criança, sabia que por mais pobre que você tenha sido na sua infância, sua mãe ou seu pai, alguém da sua família, o dinheiro passou pela sua mão? Quem aqui nunca ganhou um dinheirinho, um centavinho, né? E foi lá na vendinha comprar uma bala, um pirulito? Uma vez no mês, na quinzena, ou quando o pai bebia, assim, passou o dinheiro na sua mão. E ali já gerou em você uma experiência com dinheiro. E até tem uma história legal, que assim, a menina da esposa do autor do livro, né? Ela foi criada assim, sempre passava aqueles carros na rua vendendo picolé. Toda vez que ele passava na rua, a mãe falava assim, ela pedia o picolé para a mãe. E a mãe sempre dizia, não tenho dinheiro, vai pedir para seu pai. O pai sempre tinha dinheiro e o pai sempre dava aquela moedinha, um exemplo de R$ 1 para ela comprar o picolé. Isso gerou nela um modelo de dinheiro. O que significa isso? Influência através das experiências que tivemos com pessoas que convivemos. E que hoje ajuda a gente na forma de ver o dinheiro. Então, essa mulher, que aconteceu? Ela se tornou imediatista, o prazer imediato. Então, ela era uma pessoa próspera, assim, no sentido de que ela já estava bem sucedida, tinha feito faculdade, pós-graduação, mas ela não sabia lidar com dinheiro. Então, assim, se ela visse uma bolsa verde, ela falava, preciso dessa bolsa, tem que ser agora. E ela falou, e o marido dela fala que ela nunca tinha dinheiro, assim, se desse R$ 1.000 para ela gastava R$ 1.000 inteiro. Se desse 10 mil, ela gastava 10 mil. Por quê? O modelo que ela tinha de dinheiro é o seguinte: a mãe nunca tinha dinheiro. Então, para ela, tudo bem, mulher, mesmo tendo faculdade, tendo o seu emprego, não ter dinheiro. Porque a rainha da vida dela, a mãe dela, nunca tinha dinheiro. Segundo, era sempre o homem que dava, era o pai. Então, ela, depois de casada, era o marido.
Então, ela nunca tinha dinheiro, recorria para o marido. E isso gerava muito conflito, porque o marido tinha um modelo de dinheiro, de guardar dinheiro, só que ele era para guardar para os momentos ruins, né? Aí é outra crença. Então, imagina esse casal. Uma queria gastar pelo prazer imediato, tudo que via na frente comprava. O outro queria guardar. Isso gerava conflito no casamento, lógico. Então, para isso eu estou falando isso por quê? Porque a gente tem que perceber o que está por trás dessa nossa, ou o condicionamento, nosso modelo de dinheiro, que foi a influência que a gente teve dos nossos pais ou cuidadores, ou esse desejo imediato. E esse desejo imediato de comprar, 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 ou toda vez que não está se sentindo bem comprar, sabe o que significa? Significa que você está insatisfeito com a sua vida. E aí, o que você faz? Você supra esse vazio comprando. E aí, uma vez que você toma consciência disso, existem outras formas de você preencher. Se a sua vida não está satisfatória, o que é que não está bom? E aí eu apresento para vocês um exercício, a roda da vida. Tem uma gatinha aqui em cima do exercício. Imagina um disco de pizza, talvez eu não vou conseguir mostrar para vocês, tá, gente? Eu vou tentar. Ó, um círculo, e onde você anota 10 áreas da sua vida. Eu vou dar sugestões, mas você pode acrescentar outras. Lazer, finanças, área profissional, área intelectual, área emocional, espiritual, saúde física, relacionamento íntimo, relacionamento social e relacionamento familiar. E aí você avalia a sua vida, como é que está o nível de satisfação da sua vida. Baseado nessa roda, faz um disco de pizza, coloca, pensa aí nesse, né, que os 10 nomes que eu falei, e aí você dá uma nota de 0 a 10, como é que está a satisfação nessa área. E aí você vai ter uma consciência e perceba, sabe, olha lá o seu cartão de crédito, aquele dia que você comprou uma coisa bem que, será que você realmente precisava daquilo? Será que aquilo realmente era necessário? Você consegue, antes de comprar, pensar, eu preciso disso? Ou eu estou me sentindo insatisfeita, um incômodo, uma angústia, e aí eu vou comprar para colocar para fora essa angústia. Percebe? Então, uma das formas que pode te prejudicar a você ter uma renda passiva é esse gasto desenfreado, que pode ser influenciado por uma necessidade de ter os seus desejos ali na hora, né, supridos, as vontades, de desejo imediato, suprir essa necessidade, porque está insatisfeito com a vida, ou por causa dos seus modelos parentais. E aí eu vou dar um outro exemplo. Tinha uma moça que ela gastava muito, muito, muito. Por que ela gastava muito? E ela não sabia por quê. Analisando os modelos parentais, ela percebeu que os pais dela, eles eram... aquela palavra, gente? Pessoas que não gostavam de gastar dinheiro. Então, eles como? Avarentos. Gente, eles viajavam todo ano, mas eles viajavam, assim, o carro era velho, ela morria de vergonha, vivia todo quebrado, todo feio. Eles viajavam para determinado lugar, determinado estado, mas eles iam parando e faziam cabaninhas à noite para não gastar dinheiro com hotel. Então, assim, ela tinha uma vida que parecia, ela achava que os pais eram pobres. E aí ela descobriu um certo dia que o pai ganhava 75 mil por ano e que ele não era nada pobre. E essa menina ficou tão revoltada. E aí, o que ela fez quando ela cresceu? Ela, devido ao ressentimento que ela tinha dos pais de dar para eles uma vida pobre e limitada, ela começou a gastar desenfreadamente, porque ela queria fazer diferente dos pais. Mas aí levou ela para um outro desequilíbrio, porque aí ela gastava desenfreadamente. Quando percebeu o motivo que levava ela para esse gasto desenfreado, ela simplesmente se reorganizou e viu que ela não precisava, né? Ela até levou os pais para fazer esse curso, né? E os pais perceberam o quanto agiram errado, que não precisava disso. Começou a viajar e hospedar em hotéis, comprou um carro novo, porque eram avarentos, entendeu? Então, a gente precisa ter esse olhar. Como eram nossos modelos parentais? Como seu pai e sua mãe mexia com dinheiro, lidava com dinheiro? Como isso influencia você hoje? Que às vezes até a raiva, o ressentimento pode te levar a agir de forma diferente
mas também que não é assertivo. Não é interessante, Maria, isso? Muito interessante. Olha, nós Então, estamos chegando às 9 horas, tá, Cíntia? Só para você saber. tá, mas a gente não tem horário para terminar. Hoje é Ah, o não, último sim, dia, sim, Maria. só para saber. Sim, sim. Tá bom. Então, assim, ó, as pessoas ricas, gente, eles pensam a longo prazo. Enquanto as pessoas de mentalidade limitada quer viver o aqui e agora, quer usufruir do aqui e agora sem pensar no amanhã, as pessoas ricas ou prósperas, de mente próspera, elas equilibram seus gastos e os seus prazeres juntamente com o seu investimento. É aquela divisão que a Maria fez. Nunca é a questão do desequilíbrio. Tudo que é desequilíbrio vai fazer mal. Então, pobre é isso, gasta muito, né? Mais do que recebe e com desequilíbrio, sendo que a pessoa mentalidade próspera, ela gasta, mas ela não gasta mais, ela gasta com o que ela precisa, ela gasta com equilíbrio e tendo também as outras áreas sendo observadas, cuidadas, ela tem o dinheiro trabalhando por ela. Então, se você vê a pessoa viajando, ela está viajando, mas o dinheiro está trabalhando por ela. Ela tem uma Ah, empresa, às vezes, e aí a empresa está trabalhando por ela. Mas ela lutou para construir isso. Não isso. pense que a Deixa eu pessoa só caiu do céu. complementar, é verdade. Só para complementar e fazer uma diferença, né? Na verdade, diferenciar. Existe um processo da mente próspera para você realmente ter a sua riqueza aí planejada, é a simplificação, mas que não é você ser avarento. É você, de fato, simplificar sua vida. Se você, como nós falávamos lá atrás, você ganha mais, você compra mais? Não. Se você passou de um patamar para um maior, você manter o padrão anterior, porque a sua entrada está sendo maior. Então, ele traz um exemplo de uma moça com 30 anos, era uma moça com 30 anos, e ela tinha uma casa de US$ 300.000. E aí, então, ela conseguiu comprar essa casa num valor bem abaixo, né, na situação. E quando ela foi rever, né, depois ali de 6 meses, na venda da casa, dobrou o valor. E ela, então, ela poderia ter comprado uma casa muito maior. O que ela fez? A irmã convidou-a para morar com ela, então, quer dizer, ela conquistou US$ 600.000, conseguiu manter, isso era a riqueza dela, e ela consegue ficar sem trabalhar 6 meses do ano. E vai lá para a Ilha Fuji, que é um lugar que ela gosta muito. Então, imagina, para conseguir isso com 30 anos, o que ela teve que simplificar da vida dela, viver uma vida mais simples e não medíocre, não escassa, não com necessidades. E isso é o que? É mentalidade, é como você falou lá atrás, onde eu estou e onde eu quero chegar. O que é que eu Isso. quero para a minha vida toda, na verdade? E assim, o cérebro, ele sempre vai escolher o caminho que já conhece. Então, se você é gastão, o cérebro vai tentar te convencer que leva aquela bolsa é tudo que você precisa, você vai ficar super feliz com ela. Mas aí quando você para e pensa, respira, e aí você fala, não, deixa para a próxima oportunidade, haverá outras oportunidades, eu não estou tão precisando dessa bolsa. E aí, outro exemplo, Maria, para terminar esse tópico, os pais do autor do livro, né? Eles eram. O pai dele era trabalhador, a mãe não trabalhava, cuidava dos filhos, porque era a mulher mais doente. E o pai dele, em certo momento da vida, comprou um terreno de 60 mil, o valor do terreno. Era 32 quilômetros longe da cidade onde eles moravam, mas o pai comprou, ficou lá aquele terreno. Tempos depois, se eu não me engano, 10 anos depois, 10 anos, aqui tá falando, esse terreno, empresários resolveram fazer um shopping próximo da cidade e pagaram 600 mil pelo terreno. Agora, o investimento dele foi 60 mil e aquele imóvel ficou valorizado com o passar do tempo e se tornou 60 mil. Então, ele orienta muito, assim, o quanto a gente puder investir e comprar imóveis, porque imóveis nunca diminui o preço, ele sempre aumenta o valor. E o segredo é instruir-se.
Se nós não tivemos educação financeira na nossa infância, podemos correr atrás disso e estudar, né, fazer cursos sobre educação financeira para a gente educar realmente, mudar a nossa situação. O próximo princípio de riqueza, gente, é: as pessoas prósperas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. As meninas aí, amigas psicólogas, quiserem falar alguma coisa sobre o tema, pode ficar à vontade, tá? Então, o que acontece isso? Lembra que no início dessa maratona, nós ensinamos que você tem um pensamento que gera um sentimento, que gera um comportamento. Eu penso, eu sinto e eu ajo conforme aquilo que eu penso. Então, as ações vão te conduzir aos resultados. Só que você sabia que medo é uma emoção que todo mundo tem? Eu gosto muito daquele professor, como é o nome dele, gente? Agora, Leandro Carnal, né? Cabal, sei lá, esqueci o nome dele agora. Leandro Eu sou Carnal. Carnal, eu sigo ele nas redes sociais, eu sou fã dele. E ele fala o seguinte, que ele queria ser, a ambição dele era ser o melhor professor do Brasil. E aí eu fico pensando, né? Pensamento gera sentimento, que gera a comportamento. Então, ele pensou grande, ele focou no alvo e foi atrás para isso. E aí, eu me pergunto, né? Ele fala assim, toda vez que ele vai dar uma palestra, ele falou que tem medo. Ele falou, gente, eu continuo tendo medo do mesmo jeito. Mas sabe qual é a diferença? O medo não paralisa ele. Então, gente, toda situação nova, todo momento desafiador, vai gerar medo, sim. É humano, é natural. A diferença é que a mentalidade próspera, ela vai com medo tudo. Vai com medo. Ninguém sabe que está com medo, não está aqui o nome na testa, estou com medo. Ninguém sabe, a não ser que você diga. Agora, a pessoa de mentalidade limitada, o medo paralisa. E a pessoa não enfrenta os desafios. De que lado você está? Hein? Percebe? Então, precisamos tomar medidas concretas para vencer esse medo. E isso é importante, certo? Então, o mundo interno, o sonho está dentro de você. Não adianta você fazer declaração. Eu super acredito em declaração, em falar aquilo que você quer viver. Eu super acredito em você fazer mapa dos sonhos, sabe? Eu tenho um na cozinha, vou ser sincera para você. Tenho meu mapa dos sonhos com tudo que eu quero viver e tá ali para me visualizar sempre. Mas não adianta eu fazer nada disso se eu não agir. Não adianta eu orar, oração, não adianta eu orar e declarar e profetizar se eu não agir. Então eu te convido a agir, dar os passos necessários, mesmo que pequenos. Vai com medo e tudo, tá? Então a ação ela é importante. A ação é a ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. E você vai ver que quanto mais você age, mesmo com medo, as coisas vão acontecendo, sabe, na sua vida. Lembra que eu contei na última live? Eu estava pensando sobre sentido da vida, propósito. Não falei com ninguém, fiz postagem pensando, refletindo. Cheguei em um local, não conhecia a mulher, não falei que era psicóloga. E a mulher conversa sobre isso. Sincronização, gente. Então, aquilo que você fala, você age, você declara, as coisas vão vir para sua vida. Então, vamos lá. Sabe por que muita gente não vence o medo? Sabe o que é que paralisa? Uma das coisas que faz com que o medo e as pessoas não passem à frente é a comodidade. Sabe aquele lugar que está confortável? Aquele lugar onde você está. Está confortável? A pessoa fica ali. Então, não enfrenta o desafio, não sai para o novo, não arrisca. Quer acertar a lua, não atira nas estrelas, tá atirando no pé, porque se fica em casa assistindo TV só com o controle na mão, não vai tirar em lugar nenhum. Tá entendendo? Então, Uma precisa. dica é realmente assim, se tiver desconfortável, aí você está no lugar certo. Porque quanto mais desconfortável, quer dizer que você saiu do lugar do comodismo, saiu realmente do lugar que era confortável, que estava te paralisando. Então, fica a dica aí, Cíntia. Quanto mais Isso. desconfortável for para você, tá dizendo que você está no lugar certo. É numa Então, relação, pode dizer. pode falar. Sim, que a gente tem que aprender a viver com o desconfortável. Então, as pessoas de mente limitada, gente, ela quer o conforto, ela quer a segurança, ela quer continuar tendo aquela vidinha,
sabe? Limitada. Mas quando você tem uma mente próspera, você aprende a lidar com o desconforto. Sabe o que significa o desconforto? Que você está evoluindo, que você está crescendo, Tá que você está superando. fazendo algo novo, né? Que você tem coragem de fazer apesar do medo, apesar das dificuldades. A nós, né, Maria? Todas aqui no grupo que está aqui hoje. Nós fizemos pós em Osasco. Você acha que eu imaginei como é que eu chegava até lá? Eu nem sabia como é que chegava em Osasco, gente. Eu moro em Mauá. Nem sabia. Quando eu vi a proposta que falou meu coração, e eu falei, Deus, eu quero, eu quero isso na minha vida. Essa é a minha chance. E aí as coisas foram acontecendo. Aí antes de viajar, já conversamos pelo WhatsApp, conseguimos carona para dividir o custo. Sabe? As coisas foram acontecendo, não vem pronto. Foi desafiador. Eu com filha pequena, que ainda mamava. E aí, né, nos fins de semana do curso, eu ia para Osasco. Então, assim, Muito sair da zona de conforto. Agora, se eu continuasse, eu quero aqui, eu quero eu quero tal faculdade, mas eu também não tenho dinheiro para fazer, mas eu também não vou fazer nada para fazer e eu fico sem nada. Eu Sabia? ouvi hoje, Cintia, eu ouvi hoje o doutor Juliano Pimentel Sim, falando que nós saímos de um conforto, né? Nós fomos gerados, né? E nós saímos de um conforto, tudo de bom dentro do útero da nossa mamãe, e nós saímos, viemos para um desconforto e foi onde nós fomos reagindo e somos quem somos hoje. E ele dizia que a criança, para aprender a andar, ela cai aproximadamente 16 mil vezes. já Então pensou? imagina, para você poder se pôr de pé, o bebê, né, para se pôr de pé é aproximadamente isso. E quão desconfortável foi para cada um de nós. Mas só que nós estávamos ali inteiros, né, com a autoestima super Sim, saudável. Então nós não desistimos. E olha nós aqui, uma verdade. pessoa, né, de 1,60 m, 1,70 m caminhando, gente. Isso para a gravidade, né? Enfim, e estamos nós aqui. Então, é desconfortável, mas hoje nós estamos adaptados. Então, eu acho que cada desafio nos coloca numa nova realidade e que bom podermos olhar para trás, né, com esse vislumbre e hoje ver Verdade. quem somos nós com tantas conquistas, né? E aí eu tenho um segredo para você. Se você está disposto a realizar só o que é fácil, a vida vai ser difícil para você, porque a vida não é fácil. Ninguém falou que seria fácil. Mas se você assumir o compromisso com você de fazer o que é difícil, o que aparecer na frente, mas você vai alcançar seus objetivos, a vida vai ser fácil, porque você vai se comprometer com você. Então se comprometa de ser um guerreiro e de não desistir por nada de seu sonho. Se você tem um sonho, lute por ele até conquistar, até conseguir, entendeu? E aí se você perceber que você está desconfortável, a boa notícia é que você está crescendo, que você saiu da sua zona de conforto. Isso é maravilhoso, não é, Maria? Isso é o fantástico da vida, é saber que você está avançando. Está de acordo com Assim, o calendário? fala. É você realmente fazer aquele treino, onde depois que você faz aquele treino, onde você sente as dores no corpo, aí você fala assim, poxa, fiz certo, né? Eu estou Consegui, fazendo certo, estou conseguindo. Pergunta para os grandes atletas aí como é que eles conseguiram os grandes feitos. Com muito verdade. esforço, com muito desconforto. E nós precisamos aprender a ensinar o nosso cérebro a esses novos comportamentos. Né? Como É o nós próximo falamos lá atrás. princípio. Deus É já o passou princípio que eu vou pela dizer, ó. levantada, né? Aprender a treinar e manejar propriamente é o maior talento que se pode ter na vida, tanto em termos de felicidade quanto de sucesso. Ou seja, nós já falamos, pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Você tem que avaliar se esse pensamento é verdadeiro. E se você foi, né, todos nós fomos influenciados por alguém na infância, mas você tem que treinar sua mente para pensar antes de agir e pensar.
esse conceito foi, eu não preciso agir desse jeito como eu tenho agido da mesma forma a vida toda, porque se você continuar repetindo as mesmas coisas, vai ter o mesmo resultado. Eu posso agir diferente, eu posso pensar diferente, tomar atitude agora, baseada em quem eu quero ser. Quem eu quero ser? Quem você quer ser? Sabe? E aí você vai treinar sua mente para fazer o que for preciso para ser o que você quer ser. E eu digo para você, é possível, sabe? Porque a nossa mente, você vai, eu sempre brinco assim, você não tem como impedir um passarinho de pousar na sua cabeça, ou até fazer um cocô. Quem aqui já não foi, né? Passou embaixo de uma árvore e o passarinho fez o que não devia. Agora, você pode impedir ele de fazer um ninho. E você ter controle sobre os seus pensamentos é você ter consciência que pensamentos são esses. Se você continuar O meu pensando dessa microfone tá forma, para onde desligado, mas você se eu vai? falar, Ou ele você não põe vai para uma lugar nenhum? mensagem ali que eu tô E aí falando com o você precisa microfone agir baseado desligado e eu agora não tô na live. em quem Pode você quer seguir. ser, onde eu quero chegar. E aí eu Eu vou acho que seguir vai um fechar, porque eles têm caminho, um que ter 30. comportamento, Eles né, estavam, acho que, com para chegar 24 onde ou eu quero. 26. Não é isso, Maria? E tinha 11 na Se o lista pensamento ele até sugere aqui, ó, de se não o pagos. pensamento Se eles não vou forem rápidos, conseguir, ligeiros e ai, sei espertos, lá, se uma organizaram crença igual você. limitante, Se é 11 qual na é um lista de pensamento espera, poderoso? ligaram para Se eles e eles pagaram. podem, eu posso. Se aquelas pessoas conseguiram, eu vou conseguir. Entendeu? E aí, esse é um pensamento poderoso, gente. É você falar coisas para você ao contrárias daquilo que é o negativo que você acredita. Então, começa a Você tem dinheiro falar na sua até você carteira acreditar. Veja a roupa aí de pensamentos poderosos, pensamentos que te para levam pagar para frente. Então, eu o vou macarrão. pensar, eu vou ter Eu queria dar controle, eu só vou trocadinho, deixar mas eu não. os pensamentos dominarem aqueles Aquele que que não me paga levam a tudo com alcançar os dinheiro. objetivos que Nossa eu quero. senhora. Se Sim. aquele Todos os pensamento não me parceiros leva a fazem alcançar o questão. objetivo, eu não vou seguir eles. Eles não são verdadeiros, não estão fazendo bem para mim. Não faz sentido, né? E Sim, nessa semana mesmo nós falamos na terça-feira, o ambiente ele influencia a cada um de nós. As pessoas que estão no nosso meio nos influencia, como nossos pensamentos também são geradores de enfraquecimento. Eles enfraquecem os nossos objetivos. Então depende, é importante ver com quem você está, quem te apoia, quem não te apoia, porque isso vai com certeza influenciar no seu pensamento, no seu estado mental, né? E isso é muito importante. sim. E aí você declarar para você mesmo, gente, quem tá aí com objetivo, quem tá aí já com sonho, 2021 tá chegando, você declarar, ó, eu ajo apesar do medo, eu ajo apesar da dúvida, eu ajo apesar da preocupação, eu ajo apesar da inconveniência, eu ajo apesar do desconforto, eu ajo quando não estou com vontade de agir. Aí a gente volta para um outro princípio, que as pessoas prósperas, elas cumprem com seus compromissos. Então, se você tivesse que sair para trabalhar todo dia e você cumpre, porque senão você não vai ganhar dinheiro. E se você não se comprometer com você mesmo em realizar seus sonhos, quem vai fazer isso por você? Né? Então, se comprometa com você, certo? Saia dessa zona de conforto, sacode a poeira e vamos para o último princípio, que é maravilhoso, que resume tudo que nós falamos. As pessoas prósperas, elas aprendem e se aprimoram o tempo todo. As pessoas de mentalidade limitada acham que já sabe tudo. Você vê aquela pessoa lá, gente, que não cresce, que não evolui, que a vida está estagnada e só vive reclamando da vida. Então, essa pessoa, ela tá com esse pensamento que já sabe tudo, acha que já sabe tudo, e a vida para. E aí vem as frustrações, a insatisfação com a vida, sendo que, eu tenho um paciente maravilhoso, que ele é muito interessante, ele é autista, ele descobriu que ele era autista com 37 anos, através da psicoterapia comigo e outras avaliações que fizemos. Só que ele é maravilhoso. Você sabe que os autistas têm uma dificuldade, ele é um grau leve. Mas tudo aquilo que ele tinha dificuldade, ele estuda. E ele vai lá e ele trabalha no banco, gente. Ele tem todas aquelas graduações que o banco oferece, sabe? E ele tem sonhos e ele vai conseguir. Ele conseguiu casar, ele não sabe, ele nunca foi bom com pessoas com relacionamento, devido à característica autista, mas ele desejava. Ele lia livros sobre relacionamento.
ele ficou expert, ele é ótimo conselheiro, porque ele fala do que é certo e o que é errado. Então, vai atrás. E tem muita gente acomodada. Lembra da roda da vida? Que está insatisfeito? Então, aprimorar, instruir-se. Você precisa aprender, e essa aprendizagem é contínuo para o resto da vida. É para sempre. Se você parar de estudar, se você parar de buscar novos conhecimentos, novos saberes, como a Maria José falou, a época dos pais dela não é a mesma de hoje, não vai ser a mesma daqui a 20 anos. Quem aqui não se adaptar, né, à regra de Darwin, quem se adaptar morre. Aí vai ficar ou vida, ou céu, ou azar. Então, cabe a você escolher quem você quer ser, sabe? Não existe nenhuma sentença, não existe pessoinha carimbada, azarenta, que nasceu para dar errado. O que existe são pessoas acomodadas que não investem em sua aprendizagem. Antigamente, eu não lembro se antigamente tinha tantas bolsas, né? Eu fiz faculdade com bolsa 100%. Então, gente, e hoje em dia, né, os cursos gratuitos, quando eu não podia ainda fazer pós, que era uma tristeza minha, e devido a eu não ter pós ainda, eu me sentia ainda muito insegura na profissão e gerava muita ansiedade, crise de ansiedade. Por isso que eu falo que depressão e ansiedade tem nome. E aí, uma pessoa me orientou o seguinte: vê a grade da faculdade, o que, que ela oferece com aquele curso que você oferece. Pesquisa no YouTube, porque hoje em dia vários professores, né, faculdades, dão as aulas lá para atrair as pessoas para fazer o curso. Porque você vai ter o conhecimento, mas você não vai ter o certificado. E as pessoas também querem o certificado. Mas o conhecimento você vai ter, que vai gerar o quê? Vai gerar a sua paz interior, né? Aquela sensação que você consegue, que você está dando conta do conhecimento que você precisa. Olha que interessante. Então, é uma desculpa, às vezes, dizer que não tem dinheiro para aprender alguma coisa, tá? Porque tá tudo gratuito hoje, todo mundo aprendeu que quanto mais você dá de graça, mais volta para você. Então, as pessoas estão aí compartilhando seus conhecimentos, vendendo cursos de valores acessíveis. Então, vamos levantar, né, Maria? Vamos balançar aí, sacudir a poeira e tomar consciência que você precisa estudar. Não há outro caminho. Se quer aprender a investir, vai pesquisar sobre isso. Quer assumir uma outra profissão? Pense numa profissão que te realize e que seja rendável. Porque Sim. algumas profissões não vão existir no futuro. Então, você tem que pensar sobre Cíntia, isso, e né? ninguém nasce, né, um gênio das finanças, nem Ninguém. né, o mestre, ele já foi um desastre, ele já teve medo de Isso. falar lá na frente, ele já teve medo de ensinar. Cada um no seu local, né, teve a sua dificuldade, teve o seu desafio, mas aí aqui está. O que é que eu sou hoje depois do desafio? Eu recebi até muito bem-estar, né? Porque depois que você é desafiado, que você conquista, você recebe benefícios. No mínimo, a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Puxa, consegui, que bom. Então, é só fazendo. E quem é que pode fazer? Às vezes nós achamos que é o pai que pode fazer, que é a mãe, que é o marido, que é esposo, que é o filho. Não. A única pessoa que pode ser a melhor versão de você é você mesmo. Não existe Isso outra mesmo. possibilidade. Não é Isso verdade? mesmo. E aí, quando a gente pensa em prosperar, ganhar dinheiro, viver o sonho, gente, ele vem junto com o crescimento interior, com desenvolvimento interior. Porque se não vir junto com o desenvolvimento, é assim, a ordem é a seguinte: ser, fazer e ter. É um erro pensar, claro que a gente está generalizando, mas todos os ricos são ruins, todos os ricos são avarentos, todas as pessoas pobres são boas e Não. todos os pobres são bondosas? Não. Agora, a diferença é quem desenvolve o seu ser interior. Então, deve crescer junto. Quanto mais você aprende, mais você se desenvolve como pessoa. E o ser anda junto com o fazer e com o ter. Não é só ter, ter. É ter, ser e fazer. Porque eu sou, eu tenho e eu faço. Olha que interessante. E Muito aqui eles dão interessante. exemplo de Madonna,
que Madonna ela sempre se reinventa. E aí perguntaram para ela por que que ela vive todo ano muda de estilo, muda a música e muda toda, né? E ela falou o seguinte, é, ela falou que precisa se reinventar. Ela falou assim, a música é minha maneira de expressar o meu eu. E quando eu me reinvento, logo tudo ao meu exterior, externo também se reinventa. Aí reinventa a minha forma de vestir, de agir e a minha música, que é a minha forma de colocar o meu eu para fora. Profundo, né? Muito. É importantíssimo. E aí tem pessoas que às Interessante. vezes não querem fracassar. Mas você sabia que todo mestre já foi um desastre? Você vê hoje uma pessoa ali de algum esporte, é porque eu não lembro agora aqui qual era o esporte, mas tinha um rapazinho que ele queria muito ser bem-sucedido em um esporte. E ele era péssimo. O que que ele fez? Se matriculou na escola, ia todo dia, se acordava de madrugada e treinava 2 horas antes de começar o treino oficial. Se tornou campeão. Então, gente, é treino. Assim, o desastre levou ele a buscar o sucesso. O sucesso Verdade. vem com o quê? Com a aprendizagem e praticar o que aprendeu. Então, não adianta você participar de lives, fazer cursos, estudar livros, se você não colocar em prática esses princípios, né? Nós Verdade. te convidamos a você se comprometer, a aprender e crescer o tempo todo praticar tudo que você quer desenvolver. Não adianta só, ai, que frase linda. Não, pratica. E assim, eu gosto muito da psicologia positiva. Para mim, eu achei assim um presente de Deus. Porque ela fala trabalho, bem-estar e a qualidade de vida, não fala só de doença. E ela fala o seguinte sobre isso, que a gente para ser, para me ensinar, eu tenho que viver. Então, eu no meu dia a dia, eu busco os princípios da psicologia positiva na minha vida. Porque quando eu falo para o meu paciente, eu falo de uma coisa que eu vivencio, que eu experimento, que eu pratico. Não adianta eu falar de praticar uma coisa se eu não pratico. E nós estamos Verdade. falando sobre esses princípios. Eu quero dizer para você que nós montamos um curso. Ele será lançado no próximo ano. 6 Acho que já está psicólogas, quase cada acabando. uma com uma especialidade diferente. Iremos trabalhar a sua vida. Lembra da roda da vida? Sua mente próspera em várias áreas. Então, nós teremos orientação de carreira, teremos trabalho com trabalhar a ansiedade, que muita trabalha em você alcançar seus objetivos. Iremos trabalhar depressão também, que é um dos que atrapalha você de alcançar os objetivos, uma pessoa ansiosa e depressiva. Iremos trabalhar relacionamentos aí entre casais, porque, gente, às vezes é motivo de separação, os modelos diferentes de dinheiro que de um casal. E aí gera briga. Então, a gente vai trabalhar isso também nesse curso e trabalhar criando filhos com a mente próspera, porque a gente também quer desenvolver esses princípios na criança. Como eu falei, por mais pobre que uma criança seja, uma família seja, passou algum dinheirinho na mão dela. E aí a gente já precisa ensinar ela como lidar com dinheiro de forma assertiva. Então, esse curso vai ser muito rico e será E lançado no também. próximo ano, não é, Maria? Isso, e vamos ter também a mente próspera e carreira, onde se trabalha a parte de orientação vocacional. Realmente é sobre Isso. a sua ideia sobre o trabalho e a mente próspera, não é isso, Cíntia? Esse projeto ele é muito abrangente, porque vai abranger várias áreas. Então, você pode se interessar por todos, mas você sempre vai ter uma área ali que vai te chamar atenção e você vai ter acesso. Você não vai comprar só carreira, mas você é carreira, mas você também é casado. Vai ter lá relacionamentos. Você é carreira, mas você também tem ansiedade ou depressão. Lá vai estar te orientando. Ah, e autoestima, esqueci de falar, né? Vai ter Isso, eu também um ia ler. módulo específico sobre autoestima. Então, se eu não me engano, são 6 módulos, 6 psicólogas, cada uma trabalhando nessas áreas: carreira, desenvolvimento de carreira. A segunda é casal, relacionamento, né, e mente próspera. Terceira, ansiedade, mente próspera. Depressão e mente próspera. Psicossomática. Psicossomáticas, Não dá doenças se escreve tudo emocionais, quando junto? influenciam também na sua forma de agir.
é criando filhos com a mente próspera e autoestima e mente próspera. Gente, perfeito. Então, próximo ano, eu convido vocês a entrar no nosso grupo de WhatsApp. Nós estamos todo dia, né, compartilhando um pouquinho, uma gotinha de conhecimento que está gerando mudança. Nós já temos ali testemunhos já no grupo de que pessoas que estavam paralisadas, totalmente controladas pela doença mental, da ansiedade ou depressão, e que já saíram dessa estagnação, né, Maria? E estão Sim. caminhando para viver os seus sonhos. Gente, é lindo. E é pelo WhatsApp. Então, entra no grupo de WhatsApp, nos chama, pede para entrar, que vocês vão ter acesso a tudo que a gente vai estar oferecendo para vocês de forma gratuita. E o ano que vem, o curso, que você não pode ficar de fora, né, Maria? Verdade. Isso, nós estamos nas redes sociais, tá? Você pode ir lá no nosso Instagram, no @linkpc com Y, e aí você ir lá pelo direct, deixar seu e-mail, deixar seu, né, fazer o seu contato lá conosco, e aí nós vamos te mandar pro grupo VIP do WhatsApp, ok? Aí nós vamos mandar Temos o também um link para site, você. né, Maria? Temos o nosso Temos um site, site, que esse site ele está com assuntos linkpc.com.br. mais profundos. Isso, assuntos bem em todas essas áreas que nós citamos, cada psicóloga tratando da sua área. Então, assim, é muita riqueza, gente, só, num lugar só para vocês. Então, é o que nós oferecemos para vocês, tá? Estamos finalizando esse ano com muita alegria, com muita satisfação, com muito gosto, tudo que nós vivenciamos. Não foram poucos os desafios, né? Mas eu finalizo esse ano com muita satisfação, muita riqueza, aprendi muito, e é o que eu quero entregar para vocês. Não pode, a gente não consegue conter isso, não é assim? Mas eu quero também agradecer a presença de cada um. Eu sei que tem Sim, pessoas que não conseguiram, por algum motivo, estar nesse momento ao vivo, mas vão assistir depois. Eu quero agradecer e continue nos seguindo aí nas redes sociais para ter acesso ao todo o material que estamos compartilhando. É muito rico, gente. A psicologia é maravilhosa e você pode ter sim uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida próspera e viver o seu sonho. Mesmo se tiver uma ansiedade, uma depressão ou qualquer outra limitação. Você pode sim ser feliz. Então, muito obrigado pela participação de vocês. muito obrigada, viu? Eu quero dizer que você é importante porque você é uma pessoa, tem uma história, e assim, isso não é pouco, é o suficiente para você continuar sendo uma pessoa muito feliz, tá? Construindo aí os seus objetivos. Muito obrigada pela sua presença e nós encerramos aqui com muita satisfação. Beijo, gratidão a todos. Obrigado por estar conosco. Obrigada.